hoje é sobre como funciona a ansiedade e como é que nós então a podemos gerir. O último webinar foi sobre mais os sintomas da ansiedade. Tinha como título A Ansiedade Viva a Sua Vida por Si, no sentido aqui mais de tomada de consciência, de falar de sintomas, manifestações da ansiedade. E hoje trazemos aqui mais como é que funciona a ansiedade e como é que a podemos gerir. E, portanto, neste contexto, vamos falar sobre como funciona a ansiedade, qual o tratamento para a ansiedade elevada, como posso prevenir a ansiedade, desculpa, como posso prevenir a ansiedade elevada. Também vamos falar sobre algumas dicas e, no fim, como combinado, temos espaço para que possam tirar as vossas dúvidas. Ok? Aqui, começando. Como vimos no último webinar, de facto, a ansiedade tem uma função muito importante na nossa sobrevivência. É uma emoção normativa e adaptativa porque nos permite proteger do perigo. No entanto, quando em excesso, pode controlar a nossa vida e deixar-nos a sobreviver em vez de viver. Por isso é que nós achamos importante aqui fazermos este webinar com este tema. Então, como funciona a ansiedade? E vamos falar aqui primeiramente na mente. Trago-vos um esquema para ser aqui mais prático e simples de perceberem que esta questão da ansiedade. Quando nós temos uma situação que nos deixa assustados ou preocupados, normalmente surgem os pensamentos do tipo e se? Começamos, e se acontece isto, e se algo corre mal? Normalmente é esse o pensamento de base da ansiedade, da preocupação. Quando temos estes pensamentos, é então ativada a preocupação. Esta preocupação, como conseguem perceber pelo esquema, é moldada também e influenciada pelas nossas crenças. Naturalmente, se eu tenho uma crença de eu não sou capaz, ou mesmo uma crença sobre o mundo, como o mundo é perigoso, eu vou ter uma maior tendência a ser mais preocupado, ok? Por outro lado, também temos os eventos de vida, que nos vão condicionar a nível de crenças. Perante determinados eventos, nós podemos adquirir então estas crenças negativas. Mais à frente vamos falar também sobre esta questão das crenças. E o humor. Se nós estamos mais depressivos, naturalmente vamos ver as coisas de forma mais pessimista, mais catastrófica, e portanto também isso vai ter um impacto na nossa preocupação. E portanto, estando aqui também a preocupação, está a ansiedade. Depois de ativada então a preocupação e a ansiedade, o que é que acontece? O viés atencional, que é basicamente o foco na ameaça. Estamos tão focados na ameaça que vamos procurar memórias do nosso passado que confirmem o perigo e vamos estar atentos, daqui falarmos muitas vezes da hipervigilância, vamos estar preocupados e atentos a todos os estímulos à nossa volta que possam confirmar esta ameaça. Portanto, mesmo estímulos ou situações que são ambíguas podem ser percepcionadas como ameaçadoras. No fundo, o nosso radar está ligado e qualquer coisa que apareça pode ser um perigo. Uma analogia que posso trazer aqui para vocês, se calhar para tornar também isto mais claro, é, por exemplo, um alarme em casa. Se vocês tiverem na vossa casa um alarme e ele for hipersensível, ou seja, a mínima coisa ele dispara, se calhar não é bem isso que vocês querem. Por exemplo, vem uma rajada de vento, as janelas abanam e o alarme dispara. No fundo, quando nós temos uma ansiedade elevada, é também isso que acontece, que é, muitas das vezes, a mínima coisa, há aqui o disparar, há o ficar em estado de alerta e há a preocupação, ok? Quando isto acontece, então a pessoa, para lidar com esta percepção de ameaça e com a ansiedade, vai procurar excessivamente segurança. Como é que faz isto? Através do evitamento cognitivo, que é aqui, no fundo, a base da preocupação, o pensar de forma ruminativa e sistemática nas coisas para arranjar formas de prevenir as situações que vemos como ameaçadoras, e o evitamento experiencial, que é então a fuga das situações, mais a nível comportamental. E, portanto, estes mecanismos de enfrentamento vão reforçar a preocupação e mais pensamentos se surgem. Portanto, no fundo, o que é que a pessoa pretende ao procurar excessivamente segurança? Aqui o bonequinho na casinha. Vai
querer ganhar uma maior sensação de controle. Muitas das vezes a ansiedade é precisamente isso. Sentirmos que algo nos está a escapar de controle e termos essa necessidade de adquirir o controle. Portanto, até conseguimos perceber que a curto prazo a preocupação e a ativação emocional, portanto, sintomas físicos, ansiedade, etc., diminuem, mas isso é só mesmo a curto prazo. A médio prazo, voltam os ICs, volta a ansiedade. E já vamos ver também o porquê disso. Como funciona a ansiedade, mas agora na mente e no corpo. Mente e corpo são um, portanto, era indispensável trazermos aqui também o corpo. Para vos falar desta relação, tenho de vos falar do sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso autónomo divide-se em dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. O simpático é o ativador, é o da ação, portanto, é aquele que é ativado quando nós temos ansiedade, quando estamos em alerta, que é aquele que nos prepara para as reações de fuga, luta, congelamento. E, portanto, quando este sistema nervoso simpático é ativado, há a libertação de hormonas, por exemplo, cortisol, adrenalina, noradrenalina, portanto, hormonas de stress, e isso faz disparar as sensações físicas. Depois temos o sistema nervoso parasimpático, que é o contrário, ou seja, é o travão. O que é que o sistema nervoso parasimpático faz? No fundo, trava a ativação do sistema nervoso simpático, o nosso sistema de recuperação. E, portanto, é ele que nos permite chegar à homeostase, portanto, ao reequilíbrio e ao relaxamento. Isto para vos explicar então este mecanismo da ansiedade. Se nós temos pensamentos e se algo mal vai acontecer, vai haver aqui um mecanismo cognitivo que é ativado. A preocupação, que leva a uma emoção que é a ansiedade. Como vos disse, o sistema nervoso simpático é ativado. Há as sensações físicas, muito comuns na ansiedade, tensão muscular, falta de ar, palpitações, suores, tremores, etc. Vamos depois ter uma reação perante isto, pode ser de fuga, de luta, de congelamento, mesmo de desmaio, e perante isto tudo vamos ter comportamentos, como vimos, de ser de evitamento, de ser hipervigilância, etc. O que é que acontece neste ciclo? É que é um ciclo que se alimenta, ou seja, perante estes comportamentos nós vamos também estar a alimentar os pensamentos de si, porque se nós evitamos, nós estamos a enfrentar aquilo que nos causa medo e, portanto, nunca vamos verificar se aquilo é realmente catastrófico ou não, se é realmente mau ou não, até se somos realmente capazes de lidar com aquilo ou não, e, portanto, vamos alimentando esta preocupação e esta ansiedade de forma cíclica. Ok? Aqui, o esquema mais completo do que falamos até aqui. Mais uma vez, situação, pensamentos de si, preocupação, as crianças, os eventos de vida e o humor que influenciam a preocupação, também depois leva à ansiedade e temos a evitação cognitiva, que já falamos, e a orientação disfuncional para os problemas. O que é a orientação disfuncional para os problemas? Aqui muito relacionada com a questão do viés atencional. Ou seja, se nós estamos muito focados no problema, muito focados na ameaça, acontece aquilo que nós chamamos da visão de túnel. Nós, estando muito focados ali, fica difícil ver as coisas com clareza e ver mais perspectivas. Portanto, a orientação disfuncional para os problemas é precisamente isso. Foco no problema em vez de foco nas soluções. Ok? Quando a ansiedade perdura no tempo, o estado de alerta do sistema nervoso simpático continua. Portanto, sintomas de ansiedade, mesmo físicos, continuam a manifestar-se. Podemos entrar aqui numa espiral prejudicial. E, portanto, em alguns casos, isto pode resultar em adoecimento ou exaustão. E agora falando sobre qual o tratamento para a ansiedade elevada. Vou-vos falar de dois tipos de terapia: a farmacoterapia e a psicoterapia. Começando pela farmacoterapia, sabemos que consiste numa abordagem terapêutica que recorre à prescrição de medicamentos. Portanto, ansiolíticos, tranquilizantes, antidepressivos podem ajudar em casos de ansiedade moderada ou grave, ou até em picos de ansiedade. No entanto, é importante salientar que só devem iniciar medicação para a ansiedade com prescrição médica, sendo que em Portugal apenas os médicos podem prescrever medicação.
ok? Além disso, deixar aqui também esta ressalva que iniciar, interromper ou terminar a toma de medicação sem orientação médica pode ter consequências. Muitas das vezes em consulta, na consulta de psicologia é também percebido se a pessoa está a tomar medicação, qual é que está a tomar, etc. E muitas das vezes as pessoas até fazem a partilha de que deixaram de tomar e às vezes até sem orientação médica. E o que nós de facto verificamos é que há uma piora nos sintomas. Portanto, é sempre aconselhável verem com o vosso médico a questão da medicação e seguirem as suas orientações, ok? Além disso, ressaltar que a farmacoterapia deve ser temporária, enquanto tomam consciência daquilo que está na base dos vossos sintomas e encontram outras estratégias para que possam lidar com a ansiedade, ok? Se começam a tomar medicação, a fazer farmacoterapia, porque não estão a conseguir lidar com a vossa ansiedade e, ao mesmo tempo, não procuram arranjar estas estratégias, o que vai acontecer é que ou realmente as encontram sozinhos, é um bocadinho mais difícil, ou então, quando retirarem a medicação, vão ter na mesma essa dificuldade em lidar com a vossa ansiedade, em geri-la. Por isso é que é sempre aconselhável farmacoterapia e psicoterapia. E, portanto, vamos agora à psicoterapia. A psicoterapia demonstra eficácia alargada em problemáticas de ansiedade, porque ajuda o indivíduo a compreender como os seus pensamentos e comportamentos vão influenciar diretamente a forma como se sente e, um, é, no fundo, a tomada de consciência, no sentido de perceberem o que é que está na base da ansiedade, quais os gatilhos emocionais que a desencadeiam, também encontrar ferramentas para lidar de forma mais saudável com ela, no dia a dia, de forma a que ela, lá está, não viva a vossa vida por vocês. Neste âmbito da psicoterapia, vou falar-vos de dois modelos psicoterapêuticos que são utilizados nas consultas de psicologia aqui: a TCC e o EMDR. Começando pela TCC, que é terapia cognitiva comportamental. Esta terapia defende a relação entre pensamentos, emoções e comportamentos, daí ter este nome, cognitiva comportamental. O que é que esta terapia diz? Que perante um evento ou uma situação, nós vamos ter um pensamento automático, em que vamos interpretar essa mesma situação, e estes pensamentos vão causar uma emoção em nós, que por sua vez vão levar a uma ativação emocional, no caso da ansiedade, aqueles sintomas físicos que já falamos, e que por sua vez nos vai levar a ter determinado comportamento perante esta emoção e pensamento. Também, como vimos, o nosso comportamento vai influenciar pensamento e emoção. Para tornar isto um bocadinho mais operacionalizado, vou-vos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, ao andar na rua, e vamos pegar nesta situação, ao andar na rua, um colega passa e não nos cumprimenta. Nós podemos ter uma pessoa que automaticamente pensa, ele não gosta de mim. Que emoção é que pode estar aqui? A seguir. A tristeza. Que comportamento é que esta pessoa pode ter a seguir? Chorar, ficar desanimado, desmotivado, etc. Outra situação. Pensar. Ele não tinha o direito de me ignorar. Que emoção é que automaticamente vamos ter ao pensar isto? A raiva. Qual o comportamento a seguir? Sendo aqui um consequente à raiva, pode ser, por exemplo, nunca mais falar com este colega, entrar em discussão, por exemplo. Outra situação, pensamento automático. Será que ele está com raiva de mim? Até posso acrescentar aqui outro. Será que eu fiz alguma coisa? Qual será a emoção? Ansiedade. Qual o comportamento a seguir? Pode ser na tentativa, novamente, de ganhar controle, ganhar segurança, ligar desesperadamente para saber o que é que aconteceu, ficar a ruminar sobre a situação, por exemplo. Outra situação, um pensamento, ele não me deve ter visto. Perante este pensamento, se calhar a emoção que vamos ter será algo mais neutro relativamente a esta situação. Se calhar o comportamento vai ser neutro.
não é uma coisa que nos tenha feito muita diferença, portanto, conseguimos aqui prosseguir com o nosso dia de forma tranquila. Isto para vos explicar esta relação entre pensamento, emoção e comportamento, porque de facto é isto que acontece. Nós, perante os nossos pensamentos, vamos desencadear uma emoção em nós. Por isso é que tudo começa no pensamento, ok? Tanto estes pensamentos, como as emoções, como os comportamentos, acabam por se reforçar mutuamente, mantendo-se ciclicamente a ideia de que o gatilho, ou o estímulo que provocou a ansiedade ou o medo, lá está, é real e catastrófico, ok? Falar-vos também daquilo que são normalmente as fases da TCC, quando falamos de ansiedade elevada, quando é essa a problemática que aparece em consulta. A psicoeducação, que é uma fase muito semelhante àquilo que, no fundo, nós fazemos aqui nestes webinars, que é transmitir informação. Acho que é muito importante esta fase na terapia para que as pessoas entendam como é que as coisas funcionam. Nós não sugerimos apenas algumas estratégias porque nos lembramos, porque surgem, não, é mesmo porque há uma razão. E, portanto, é importante que percebam realmente como é que funciona a ansiedade, como é que é esta relação entre pensamentos, emoções e comportamentos. E, portanto, a psicoeducação faz parte desta terapia e acompanha todo o processo, ok? Técnicas corpo-mente ou técnicas experienciais são, por exemplo, respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, etc. São estratégias, no fundo, que servem para regular a ansiedade no dia a dia. Ok? Registros de automonitorização são registros que normalmente até são pedidos entre sessões para que a pessoa comece a perceber quais são os pensamentos mais comuns que tem no seu dia a dia, porque não será uma consulta, uma hora de consulta quinzenal, de 3 em 3 semanas ou mesmo mensal, que irá fazer com que nós consigamos realmente perceber como é que é o funcionamento daquela pessoa no dia a dia. Daí que às vezes sejam pedidos estes trabalhos de casa para que possamos ter esta percepção mais detalhada daquilo que é o dia a dia e a cabeça de quem está do outro lado. E, portanto, faz também parte da TCC estes registros. Depois, identificação e exploração de pensamentos automáticos e das crenças nucleares associadas. Portanto, falamos sobre pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que nós temos automaticamente perante uma situação, no fundo, a interpretação que fazemos automática, e agora de crenças nucleares. As crenças nucleares são, então, aquilo que está na base destes pensamentos automáticos. Posso-vos dar um exemplo? Um pensamento automático pode ser nunca conseguirei fazer isto. A crença nuclear por trás disto pode ser eu sou incapaz. Ok? E portanto é também importante nós percebermos esta relação que há entre os pensamentos automáticos e as crenças nucleares. Para depois passarmos à fase seguinte, que é a da reestruturação cognitiva. Se nós percebermos que há crenças que são disfuncionais, então nós vamos tentar reconstruir estas crenças, desconstruí-las para substituirmos então por outras mais funcionais. Depois, falar-vos também do EMDR. O EMDR é outro modelo psicoterapêutico, também usado aqui nas consultas, e que vem do inglês Eye Movement Desensitization and Reprocessing. No fundo, é desensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. O EMDR é, então, também um modelo de intervenção e que vai recriar o que acontece naturalmente durante o sonho ou o sono na fase REM. Fase REM é de movimentos rápidos dos olhos, ok? É uma fase do sono muito importante para a consolidação da memória e por isso é que dizemos que recria o que acontece durante essa fase e já vão perceber porquê. Este movimento que aparece na imagem, no fundo, acaba por ser o que é feito pelo terapeuta. Muitas das vezes em consulta fazemos assim, este exercício para que a pessoa acompanhe com o olhar, ou até mesmo podemos usar programas de computador que já foram desenvolvidos para usar o MDR, que no fundo são o seguir a bolinha. E o que é que isto faz? Para compreender melhor isto, tenho de vos explicar primeiro como é que o cérebro humano é constituído.
forma bastante simples. Nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é maioritariamente responsável por atividades racionais e analíticas, e o hemisfério direito, que é caracterizado maioritariamente pelas suas atividades sensoriais e emocionais. E, portanto, cada hemisfério, perante isto, vai processar a informação de forma diferente. O que é que o MDR faz? Vai permitir a redução da atividade neurológica do hemisfério direito e a ativação do sistema nervoso parasimpático, aquele que vimos que era responsável pela homeostase e pelo relaxamento corporal. Portanto, o MDR perante experiências adversas, portanto, experiências adversas são experiências que causaram alguma perturbação no passado. Estas experiências levam a uma ruptura no sistema de processamento, a memória é processada de forma inadequada, há um armazenamento mal adaptativo da memória e muitas das vezes há a associação a crenças negativas. Portanto, nós no EMDR focamos muito em memórias, no sentido mais de trauma. Sendo que em EMDR, trauma é qualquer coisa que tenha acontecido cedo demais, rápido demais ou forte demais. Ou seja, qualquer evento que tenha provocado uma consequência negativa ou duradoura sobre o eu ou a psique é considerado traumático no EMDR, ok? Podemos falar aqui também de outra questão, que é, muitas das vezes nós associamos a trauma, trauma de guerra, de abuso, de violência, mas mesmo traumas relativamente menores, portanto, acontecimentos menores da nossa infância, como ter um problema com um amigo, ser criticado pelos pais, pode constituir a base para padrões disfuncionais que ainda nos afetam no presente. E, portanto, isso no MDR é já considerado trauma. E para vos trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma situação ou várias situações em que há críticas e julgamentos constantes, principalmente nós sabemos que a infância e a adolescência são fases cruciais para o desenvolvimento da psique, das pessoas, portanto, principalmente nestas alturas, pode levar a crenças negativas, como eu não sou suficientemente boa, eu sou um fracasso, eu tenho de ser perfeita, etc. Por exemplo, quando a criança ou o adolescente sente que as suas necessidades não são correspondidas, o que de certa forma até leva à falta de confiança nos outros. Podemos também ter aqui crenças negativas associadas. Não posso confiar em ninguém, estou em perigo, não posso proteger-me, entre outras. Outra situação, quando há pouca liberdade para controlar as coisas, para escolher, para decidir, casos de pais muito controladores, muito autoritários, mesmo casos de acidentes de viação, em que a pessoa acaba por não ter controlo daquilo que acontece, podemos ter aqui crenças negativas também associadas. Não estou no controlo, não posso fazer nada, sou incapaz, não consigo lidar com isto, etc. Portanto, nós o que é que fazemos com o MDR? Vamos focar uma memória-alvo de forma a podermos aceder à rede de memórias associativas, ok? Portanto, às memórias que estão associadas àquela memória-alvo e que estão relacionadas, no fundo, com estas crenças negativas. Isto vai ativar a perturbação de forma a que, então, a possamos processar de forma adaptativa. Como vimos lá atrás, quando há uma perturbação elevada, há um processamento mal adaptativo da informação, ok? E, portanto, quais são as consequências disto? Há a diminuição da perturbação, há a diminuição da ativação emocional, ok? Explicar-vos aqui como uma analogia esta questão da rede de memórias. É quase como se imaginarem o jogo do dominó. Nós temos aqueles jogos do dominó em que colocamos todos direitinhos e ao derrubar uma, derrubam-se todas logo a seguir. A memória-alvo serve precisamente para isso. Depois, com a estimulação bilateral que acontece, vamos estar a ativar a memória seguinte que está associada, a memória seguinte, etc. Agora, como podemos então prevenir a ansiedade? Dizer-vos que, se estivermos a falar de uma ansiedade adaptativa, não podemos prevenir. Já falamos disto no último webinar, que é a ansiedade é uma emoção normativa e adaptativa,
é útil em muitas situações pelo seu caráter de alerta perante o perigo, portanto, não podemos prevenir essa ansiedade e não queremos, no fundo. A ansiedade desadaptativa, quando é elevada e até desproporcional às situações, então sim podemos prevenir, ok? Podemos prevenir e intervir no sentido de diminuir também. E chegamos então aqui à parte de dicas para gerir então a ansiedade. Já sabemos que adotar um estilo de vida equilibrado e saudável também vai ajudar nesta redução da ansiedade a um nível saudável. E, portanto, eu trago-vos aqui algumas dicas relativamente ao vosso dia a dia. Falar-vos sobre o tempo. Boa organização e gestão do tempo é fundamental, no sentido de respeitarem os vossos limites. Ter uma noção clara daquilo que é o tempo para trabalho e tempo para lazer, extremamente importante. Definir o que é prioritário e urgente para não ficarem sobrecarregados. Uma estratégia que ajuda muito com esta questão de definir o que é prioritário e urgente é a matriz da Eisenhower. Não sei se já ouviram falar, mas depois podem pesquisar e ver bem o que é. Falar-vos também sobre o exercício físico, que é fundamental, é das primeiras coisas abordadas em consulta. Promove uma regulação dos neurotransmissores, aumenta a atividade da serotonina no cérebro. Sabemos que a serotonina é a hormona da felicidade, portanto, está relacionada com o bem-estar, está relacionada com a regulação de componentes muito importantes, como o sono, o humor, etc. Portanto, acaba também por ter aqui efeitos secundários muito positivos. Aumenta a autoestima, a diminuição da percepção de fadiga, maiores níveis de energia, melhoria da qualidade de sono, entre outros. Portanto, fundamental exercício físico, principalmente para quem tem tendência a ansiedade elevada. Porque também ao fazer isto, para além de aumentarmos a serotonina, estamos a libertar tensão e stress e as hormonas do stress também acabam por diminuir, nomeadamente o cortisol. E depois, o sono. Portanto, uma boa higiene de sono é fundamental também. Uma dica importante, ter horários fixos para deitar e levantar. Se o conseguirem ter, sabemos que nem sempre é possível. Há pessoas que trabalham por turnos e, portanto, isso nem sempre é possível, mas, de facto, se for possível, é ótimo. E dormir entre 8 a 9 horas por noite, ok? O sono é fundamental e é a base de tudo. O sono sabemos que é ótimo para o reequilíbrio mental e corporal. É durante o sono que há a consolidação de memórias, é durante o sono que há a consolidação de aprendizagens. Portanto, até podem fazer tudo o resto, mas se o vosso sono não estiver bem, não vão continuar menos bem. Depois, falarmos cafeína e álcool. Reduzir. A cafeína, porque leva a um aumento da produção de cortisol e estimula a libertação de hormonas, nomeadamente da adrenalina. Portanto, tanto a adrenalina como o cortisol são hormonas de stress e podem levar aqui a um aumento da pressão arterial, da ansiedade e até provocar insónias. Ok? Uma analogia simples. Porque é que normalmente as pessoas usam o café? Para acordar. Ok? Será que uma pessoa com ansiedade precisa que o seu cérebro acorde? Se calhar não. Portanto, reduzir o café, perceber também qual o efeito do café em vocês. Por exemplo, se virem que interfere no sono, máximo tomar um café à hora do almoço, a partir daí já não. Depois, lazer. Ter aqui momentos de lazer no vosso dia a dia para hobbies, para estar com amigos, para estar com família, para pessoas que também vos façam bem. Também o autocuidado. O autocuidado acaba por estar aqui nesta posição, em último lugar, porque acaba por estar relacionado com todos os outros que já falamos, todos os outros que estão aqui acima. Porque é precisamente ter este cuidado com vocês, em termos de tempo, de exercício físico, de sono, de lazer. E podemos até incluir aqui mais algumas questões, por exemplo, algumas atividades, ter um diário para expressar sentimentos e emoções, principalmente quando sentem que a ansiedade está tão elevada que até há alguma confusão mental, os pensamentos parece que se interrompem uns aos outros, pode ser útil escrever. Momentos de relaxamento como massagens, yoga, entre outros.
atividades na natureza, também praticar mindfulness, mindfulness que é aqui o estar no momento presente, a atenção plena, entre outras atividades de autocuidado. É também importante que percebam que aquilo que pode ser uma estratégia útil para mim em termos de autocuidado pode não ser para vocês. Portanto, é importante que encontrem as vossas estratégias de autocuidado. Portanto, estratégias que vos façam sentir bem. Agora, falar-vos de alguns exemplos de estratégias que são usadas em consulta, mais aqui na questão que falávamos de regulação emocional. A respiração diafragmática. A respiração diafragmática são respirações mais profundas que ajudam a diminuir a ansiedade. Portanto, uma respiração feita pelo diafragma. Muitas das vezes, com a ansiedade, há falta de ar e há uma respiração mais superficial. E o que a respiração diafragmática faz é precisamente obrigar-nos a respirar de forma mais profunda. Ok? O lugar seguro, que é aqui uma técnica de imagética ou de visualização, e que é útil também para a redução do stress e da ansiedade. Também o grounding é uma estratégia que tem como objetivo estabilizar a mente e corpo. Trago-vos aqui esta imagem, que é precisamente um exemplo de grounding. Colocar os pés na terra, no fundo, este enraizamento. Muitas das vezes, pessoas com ansiedade estão presas nas suas cabeças e, portanto, o grounding serve precisamente para voltar à terra, ok? Técnicas de grounding, temos, por exemplo, esta questão, irem para a natureza, fazer caminhadas num parque, por exemplo. Se tiverem um jardim em casa ou qualquer coisa do género, andar descalços e sentir os pés na relva, ir à praia e sentir os pés na areia, os pés no mar. Portanto, focar no momento presente. É no fundo isso que o grounding obriga. Em jeito de conclusão, antes de fecharmos e ressalvar que este webinar não pretende substituir aqui o acompanhamento nem de psiquiatria nem de psicologia, portanto, se vos fizer sentido, procurem esse acompanhamento. E agora sim, a jeito de conclusão, salientar que a vossa prioridade na vossa vida devem ser vocês mesmos, passar também a mensagem que são agentes de mudança, portanto, podem mudar a forma como gerem a vossa ansiedade, podem mudar a forma como lidam com as situações da vossa vida e, consequentemente, podem mudar a vossa vida. Deixar-vos aqui também a bibliografia que foi usada para conteúdos deste webinar. E agora falar-vos aqui um pouco sobre algumas atividades da clínica. Temos um e-book sobre ansiedade, que tem muitos dos conteúdos que foram abordados, quer neste webinar, quer no anterior. Portanto, vão encontrar informação sobre o que é ansiedade, como funciona, qual a causa da ansiedade, ou seja, que fatores é que podem levar a que uma pessoa tenha maior tendência a sentir ansiedade, como vimos no webinar anterior, e também estratégias que podem ser usadas para gerir melhor a ansiedade. Este e-book é grátis, podem encontrá-lo no nosso website, é só preencherem os vossos dados e depois recebem no vosso e-mail. Falar-vos sobre os encontros de partilha, que vão voltar, são com a doutora Maria Angelina Pereira, a nossa psiquiatra, dia 21 de março, quinta-feira, das 18h30 às 20h. A abertura das inscrições acontecerá em breve. Ainda está a decorrer aqui a votação para que sejam vocês desse lado a escolher o tema destes encontros. Temos, no momento, amor e traição, primeiro tema. Segundo tema, perda e luto. Terceiro, queremos engravidar. E quarto, propósito de vida. Portanto, é só darem uma vista de olhos nas nossas redes sociais e se tiverem aqui algum tema que gostavam de ver abordado, expressarem essa vontade também lá. Falar-vos sobre o rastreio psicológico, aqui a consulta consciência. Para quem tem ansiedade, para quem está a assistir a este webinar e quer perceber melhor que áreas é que a ansiedade está a afetar, a consulta consciência pode ser aqui uma hipótese. É uma única consulta que acaba por ter então este objetivo de rastreio, de avaliação,
e que acaba por ter no final dessa consulta a devolução desses resultados. É uma consulta mais acessível que uma consulta de psicologia habitual e, no fim, consoante os resultados, pode ser dada aqui a orientação ou não para acompanhamento psicológico, ficando claro sempre ao vosso critério se o pretendem fazer e onde é que o pretendem fazer. Salvar consultas de psicologia e psiquiatria não só presenciais. As presenciais são em Águas Santas, na Maia, portanto, Distrito do Porto, mas temos também por videoconsulta, portanto, consultas online, de qualquer zona do mundo, que é também isso que a internet nos permite fazer. Deixo-vos aqui também os nossos contactos para mais informações. Tenho aqui o nosso contacto telefónico, o nosso e-mail, o nosso Facebook e o nosso Instagram. Podem ir estando atentos ao nosso Facebook e ao nosso Instagram. Muitas das atividades da clínica vão sendo postadas lá e vamos também tendo a partilha de alguns conteúdos com os quais se podem identificar e podem adquirir mais informação sobre eles também lá. Por fim, dizer-vos obrigada por estarem a assistir e por terem demonstrado interesse neste webinar. E vamos então abrir aqui espaço para eventuais dúvidas que possam ter.